Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Johnny aqui do canal Filmes e Cia, tá? E hoje, mais uma vez, estou aqui para falar um pouco de um filme diferente, igualmente interessante como o que eu falei recentemente, que foi o nosso querido Gladiador, né? E hoje eu quero trazer um filme totalmente diferente, né? Que não é medieval, mas sim muito atual e futurista, né? Digamos assim. Que é justamente sobre o filme Distrito 9, um filmaço aí de 2009, tá? Que ele teve muita influência para os filmes seguintes de ficção científica por tratar de não invasão alienígena, mas esse aspecto de alien de uma forma totalmente diferente dos filmes que a gente está acostumado a ver, né? Que é essa coisa de alienígenas chegarem para a Terra, invadir todo mundo, dominar aquele planeta, enfim, destruir com todos os seres humanos. E esse filme ele vai totalmente ao contrário disso, né? É um filme que, pô, do nada chega uma nave, ela para na Terra, na África do Sul, essa história se passa, tal. E justamente essa nave ela para, ela tá lá parada e, pô, o governo não entende o que está acontecendo e aí o governo começa a tentar tomar medidas quanto a isso, né? Por que essa nave está lá? Quem são esses seres que estão lá? Então, toda essa comoção, tanto mundial quanto local, né? E é justamente no Distrito 9, né? Uma região, né? Intitulada de Distrito 9, daí o nome do filme. Os alienígenas estão lá. Então o governo começa a tomar tratativas, aí eles acessam essa nave, descobrem que tem um monte de alienígenas lá desnutridos. Então tem uma empresa que passa a fazer essa gerência, né? Dessa realocação, porque até então eles querem tirar esses alienígenas desse Distrito 9 e colocar em algum outro ponto, né? Então a história, ela acompanha um personagem chamado Aikos, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome, mas o ator, eu não me lembro o nome do ator, mas é um ator bem conhecido aí de Hollywood. E esse ator, ele é como se fosse uma espécie de... como que eu vou falar? Uma espécie de promotor, né? Ele está gerenciando ali os conflitos para poder fazer com que esses alienígenas, né, que no filme são conhecidos como camarões, para realocar eles, né, o Distrito 9. Então eles não querem, o governo não quer deixar aqueles alienígenas naqueles pontos específicos, eles querem tirar, até porque tem outros bairros ali pelas redondezas, então não fica legal um monte de alienígenas, enfim, tipo mendigo, sabe? É um filme totalmente disruptivo, bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí, do que é produzido em Hollywood, por exemplo. Então ele faz essa tratativa de ir na casa dos alienígenas, de trocar uma ideia, de falar para onde que eles vão. Só que aquela coisa, né? O filme ele é gravado como uma espécie de documentário, às vezes vai para terceira pessoa, às vezes joga um outro ângulo de câmera. E, pô, esse cara é meio que diferente dos alienígenas, né? Então faz pouco caso, né? Os alienígenas estão numa situação realmente de miséria, porque eles estão lá parados, não são hostis, eles simplesmente estão lá parados e eles querem viver. Só que tem um preconceito gigantesco aí da sociedade, do povo local que mora naquela região de Joanesburgo, né? Que, como eu falei, o filme ele se passa na África do Sul, né? Não é nos Estados Unidos, não é em Nova York, é cidade americana. Então ele faz esse processo ali de, pô, assina aqui que vocês têm que ir para outro lugar. Então ele é diferentão e eu gostei muito porque ele entra muito nessa questão do aspecto social, né? Então eu dando uma pesquisada, eu descobri que esse filme ele faz basicamente um paralelo aí com relação ao apartheid, né? Que foi um período muito crítico que aconteceu na África do Sul, que foi ali, que durou ali de 1948 a 94, né? Onde esse período foi um período muito conturbado, onde os negros eles tinham aí uma segregação muito grande, onde eram separados dos brancos, classe social, não tinham os mesmos direitos que os brancos. Então era um período que realmente os negros não tinham nenhum tipo ali de benefício. Só que, enfim, teve muita luta, muita guerra, influências de outros países, da ONU e tudo mais, fez com que, claro, influências internas também do povo, né, do povo negro majoritariamente, fez com que esse regime do apartheid, né, ele fosse findado em 1994, onde teve a primeira eleição ali presidencial, na qual o Mandela, né, final do Mandela, foi presidente. Enfim, eu estou dando só um breve resumo do que de fato aconteceu, que é algo histórico, mas que de fato teve influência no filme, né? Então, basicamente, esse filme ele faz um paralelo com o que aconteceu nessa época, né, do apartheid, só que numa perspectiva diferente, né?
são alienígenas, é um povo ali diferente que chega do nada, só que pro mundo, para as pessoas, são tidos como estranhos, né? A palavra xenófobo, né? Que é mais usado hoje em dia, é muito bem trabalhada nesse filme, porque a gente passa a entender na perspectiva das pessoas o porquê dessa aversão aos alienígenas, né? E até então os alienígenas eles estão lá parados, eles não fazem mal a ninguém, e o mais interessante é que eles têm um conhecimento, eles têm tecnologia infinitamente superior aos seres humanos, só que em momento nenhum eles não, como eu falei, os cis, né? Eles não querem matar seres humanos, eles querem comer, sobreviver. A nave deles, ela está quebrada ali, eles tentam consertar. Só que voltando à parte aí da empresa que está gerenciando, acho que é MNU, se eu não me engano, MNU, a empresa que está gerenciando ali essa questão de transição de um ponto para outro, né? Eles estão no Distrito 9, eles vão pegar essa população de alienígena e mudar para o Distrito 10, né? Só que aí tem todo esse conflito, tem todo esse embate, né? Descobre-se que na realidade essa empresa não quer só realocar esses alienígenas, né? A gente sabe que os alienígenas no filme têm uma tecnologia muito superior aos humanos, como eu acabei de falar. Então, a gente sabe que tem algo a mais. Então, o interessante é que o filme ele é abordado na perspectiva também desse personagem, que é, como eu falei, ele é como se fosse um oficial de justiça, né? Que está lá para mostrar que eles não podem ficar ali, que eles têm que ir para outro canto. Ou seja, o preconceito é para com os alienígenas. E, de fato, esse personagem, que é o Icos, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, ele acaba tendo um acidente no filme e ele passa a se transformar. Isso não é muito segredo, porque no trailer tem partes dessa cena, ele passa a meio que se transformar em alienígena, né? Então ele era totalmente diferente dos alienígenas, ele era averso a eles, não queria nem saber dos alienígenas. Então ele, a partir do momento que ele passa a se transformar nos alienígenas, ele passa a ver o mundo de outra forma, né? E olha que interessante, né? A gente pode julgar o outro, mas a partir do momento que a gente sabe que o outro sente, a nossa percepção automaticamente já muda, né? Então por isso que esse filme ele é bem interessante, né? E faz um paralelo bem incrível com relação, mais uma vez, ao apartheid, que começou nos anos 40 e nos anos 90 ele terminou. Então é bem interessante, então ele passa ali a mudar a própria forma de ver, de pensar, de ser empático, de pensar no próximo, independente da vida que esteja do outro lado, se é alienígena, se é humano. Então é um filme que ele trabalha muito bem. O diretor foi o querido Neil Blomkamp, né? Ele fez um curta, né? Acho que em 2005 ou 2006, se eu não me engano, tá? E com o título de Alive, Viver de Joanesburgo, trocando aqui para o português, né? Abordava justamente essa questão dos alienígenas, né, que ficaram aqui na Terra e tal. E aí chamou curta, né, que até então ele tinha produzido, orçamento ínfimo, chamou a atenção do Peter Jackson. Peter Jackson, para quem não sabe, ele simplesmente produziu e dirigiu o filme aí Senhor dos Anéis, né, que é um baita filmaço, 1, 2 e 3, lá no começo dos anos 2000, né? Então ele acreditou nessa ideia e ajudou a produzir o filme, né? Ele produziu o filme. E olha que interessante, o filme ele teve 4 indicações de Oscars, tá? Não ganhou nenhum, mas ele é um filme aí que se tornou muito popular e muito querido, né, com o passar do tempo, por ser um filme que desconstrói a maneira como a gente vê os filmes de ficção científica e abordando um tema totalmente diferente, né? Você não tem aquele mocinho que vai defender a Terra contra os alienígenas, né? Ou algo parecido. A gente pega um personagem que é totalmente contra os alienígenas, mas quando passa a vivenciar com os alienígenas e meio que se torna parte deles, né? Porque ele passa por essas transformações, ele passa a ter uma percepção de mundo diferente, né? Então é um personagem que ele vai sendo moldado de acordo com as experiências e com as vivências que ele passa a ter com os alienígenas, né? Então ele realmente passa por provações incríveis. Eu recomendo demais esse filme. Bom, falando de orçamento, eu não posso esquecer, né? Foi um filme aí que teve um orçamento de aproximadamente 30 milhões, né, de dólares para a época, o filme de 2009, e ele faturou, se eu não me engano, 210 milhões, ou foi 240,
né? Eu não tenho essa informação precisa, mas é um filme que, pô, lucrou demais, tá? Em comparação ao que ele produziu. E ele teve um diferencial porque ele soube usar muito bem essa questão de efeito prático. Então, efeito prático e efeitos visuais, computação gráfica, né? Em outras palavras. Então, ele soube muito bem mesclar isso, mais essa questão de documentário, que a imagem fica meio que ofuscada. Então, ajudou muito bem as imagens ter um tom de realidade, sabe? E realmente, se você assistiu o filme, né? Espero que vocês assistam. Vocês verão que realmente o filme, em algum ponto ou outro, você encontra ali é CGI, mas no geral é um filme muito bem feito, como que os alienígenas são retratados, sabe? E você passa de fato a ter empatia com os alienígenas, né? Então é aquela coisa, né? É uma crítica social onde faz a gente refletir o que o outro está passando e por que a gente está julgando o outro só porque o outro é diferente da gente, né? Quais são as qualidades que ele tem? Será que... Bom, continuando, né? Será que é só o aspecto físico que tem que ser levado em conta? Será que não tem algo a mais? Eu vou julgar aquela outra pessoa, aquele outro ser só pela forma que ela é, né? Então, mais uma vez, faz um paralelo aí com o que aconteceu com a África do Sul, né? Toda a parte de segregação, a parte histórica, o sofrimento que eles tiveram, privações de direitos sociais, que até então nesse período eram negados, né? Eram de proibição. Então esse filme ele faz essa crítica muito bem. O Neil Blomkamp ele arrebentou no filme. O filme, enfim, quanto esse tempo se passa e assiste, você vai encontrando novas camadas. Então é de fato um diferencial da ficção científica, tá? Então muitos outros filmes aí que vieram depois, como Elysium, Ex Machina, enfim, muitos outros aí teve como influência esse bendito filme de 2009 chamado Distrito 9. Ah, detalhe, sei de rumores que haverá um Distrito 10, tá? Espero que de fato aconteça. Não sei se já foi confirmado, mas eu espero que de fato seja tão bom quanto o primeiro, tá? Mas não sei se de fato é verdade. Mas como a gente fuça pela internet, a gente vai, enfim, lendo reportagens, né? E obtendo informações aí, mas sem saber se de fato é verdade ou não. Eu espero muito que aconteça e recomendo que vocês assistam, tá? Posso fazer uma parte aí com spoiler, tá? É um filmaço de verdade, muito bem feito. E bom, então é isso. Se forem assistir, desliguem o celular, contemplem esse filmaço top dos tops, 10/10, né? Como eu falei, posso abordar algum outro tema aí, ou alguma outra camada que eu não vi, vocês viram, ou se vocês assistiram, ou vão assistir, ou se vão assistir de novo. Enfim, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!